Graça e paz, queridos irmãos, boa tarde. Quero inicialmente agradecer, em primeiro lugar, a Deus pelo privilégio de estar participando desta segunda conferência, neste sábado à tarde. Agradecer ao pastor Felipe, que foi quem intermediou o convite para esta ocasião tão especial e, ao mesmo tempo, colocar-me à disposição do Espírito Santo para que Ele, da maneira que Ele aprouver, me use e que possamos juntos aprender do Senhor Jesus Cristo, o nosso bem amado Salvador. Nós estamos tratando esses dias acerca do poder do Espírito Santo, da plenitude do Espírito, e para mim o tema que foi sugerido é andando em Espírito, a nossa frutificação espiritual. E é ao redor deste assunto que estaremos ministrando nos próximos minutos, e eu peço licença para repetir a leitura agora de forma um pouco mais ampla, de Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 26. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, de modo que, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde. E, inicialmente, algumas questões preliminares que são importantes. Primeiro é que a vida cristã, a vida de frutificação, é consequência da salvação. Não se pode pensar numa pessoa que seja salva e que essa pessoa não manifeste os resultados de uma vida santa diante de Deus. São coisas interdependentes. Eu diria que a salvação em si mesma não é o nosso grande desafio, porque a salvação é resultado da obra plena, perfeita, completa, eficiente, eficaz
de Cristo Jesus. Tanto quanto a vida de santificação. Mas, em se tratando da vida de santificação, é um processo diário de todos os dias. E como o próprio texto que lemos para embasar a nossa exposição nesta tarde, esse processo se dá numa luta diária, uma luta tenaz, uma luta permanente entre polos opostos. O verso 17 diz que a carne milita contra o espírito e, consequentemente, o espírito contra a carne. E o próprio texto diz, porque são opostos entre si. Então, são polos opostos que todos os dias, em nossa vida diária, eles estão entre si, lutando, e essa não é uma batalha que se vence de uma vez. Existem aquelas 3 expressões que são atribuídas a John Stott: fomos salvos da pena do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, que é exatamente esse processo que vivemos, e um dia seremos salvos do corpo do pecado. Então nós estamos exatamente nesse processo que estamos vivendo, que é uma salvação, digamos assim, diária de todos os dias. Não que isso implique na nossa salvação eterna, essa já foi conquistada. João 3,16, embora muitas vezes é usado para conceituar alguma outra coisa diferente, mas o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, já estou pulando para o final, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a consequência de não perecer, a consequência de crer em Cristo e de não perecer é termos a vida eterna. Isso é uma consequência natural. Mas a vida cristã, ela é desse embate diário. E as obras não vêm antes da fé, não vêm antes da salvação, mas elas são o resultado da salvação, exatamente porque elas testemunham a salvação que alcançamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse ponto, preliminarmente, é importante a gente frisar. Ou seja, necessariamente, nós como cristãos precisamos buscar uma vida frutífera, frutificar de forma excelente para a glória de Deus. E é dessa forma que o nosso testemunho é dado diante dos homens. Há uma expressão de Jesus quando ele diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Os frutos nos tornam conhecidos, ou os frutos tornam conhecida a nossa qualidade interior, aquilo que nós somos intrinsecamente. E a grande pergunta ainda nesta introdução é: que caminho percorrer? Como nós poderemos frutificar? Como vamos desenvolver condições para produzir esses frutos que são esperados daqueles que servem a Deus? Não só Deus os espera, mas a própria comunidade da fé os espera, e também o mundo espera que esses frutos sejam produzidos por aqueles que servem a Deus. Eu diria que o nosso grande desafio, portanto, o desafio da igreja como comunidade, o desafio de cada crente em particular, de maneira individual, o nosso grande desafio é esse, é produzir frutos, de modo que a nossa fé seja relevante, de modo que a nossa fé possa ser percebida como algo que realmente tem significado, como algo que realmente produz mudança e produz transformação, e transformação essa que se manifesta em todas as esferas da nossa vida. Eu quero enfatizar ainda nesta introdução que a vida cristã não é uma vida que se vive de forma dicotômica, ou seja, uma vida dentro da comunidade e uma outra vida fora da comunidade. A vida cristã é uma só. Ela se expressa aqui
E lá fora ela tem de se expressar da mesma forma. Somos crentes dentro da comunidade e fora da comunidade, de tal maneira que em qualquer esfera em que nós estejamos, a expressão dessa fé, ela se manifesta, ou ela deveria se manifestar, ela deveria ser vivida desta forma. Então, como frutificar? Que caminho percorrer? Eu ainda tenho aqui alguns pontos, antes de entrar mais especificamente na questão. Primeiro, é que qualquer fruto, olhando aí para a botânica, qualquer fruto, ele não é produzido por si só. Ele não depende, em primeiro lugar, da sua iniciativa, ou seja, não é o fruto que por si só decide ser produzido. Ele só é produzido porque ele cumpre as leis de Deus estabelecidas no mundo botânico, e entre essas leis, a lei que dá a esse fruto de se reproduzir em novos frutos. Então não é por sua própria iniciativa, ele tem qualidades intrínsecas, não é por sua própria vontade, mas ele tem qualidades intrínsecas que fazem com que esse fruto se reproduza. Ele também depende da terra onde é plantado para que se reproduza e de outros fatores também previstos nesse processo para que ele possa, então, produzir aquilo que se espera que ele produza. Também não é pelo seu próprio esforço, porque em si mesmo ele não tem essa condição de se reproduzir, mas é porque ele tem em si essas qualidades intrínsecas. E um aspecto bastante interessante nisso é que você pega uma semente, você não planta a semente, mas lança ela em qualquer lugar, e eventualmente, porque aquele ambiente tem condições próprias para que aquela semente se reproduza, ela começa a se reproduzir. Há alguns anos eu comprei um terreno lá em Teresópolis e na época não tinha pé de abacate. E uns 4 ou 5 anos depois, eu percebi que tinha um pé crescendo, e esse pé cresceu, chegou ao seu tamanho natural, e 2 anos depois ele começou a produzir abacate. Eu não plantei abacate. Ninguém da minha família plantou abacate, mas alguém, porventura, jogou lá algum caroço de abacate, e esse caroço de abacate encontrou condições para se reproduzir, se tornar um pé de abacate e produzir outros abacates, que ainda hoje, no período da estação em que se produz abacate, nós vamos lá e às vezes escolhemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 pés, 8 sacos de abacates, manteiga, essas qualidades excelentes, mas não houve de nossa parte nenhuma iniciativa, a não ser que alguém jogou a semente, e essa semente, porque ela tinha essas qualidades intrínsecas, e o solo fértil e capaz, criando condições para ele se reproduziu num pé de abacate. Outra coisa interessante a frisar aqui neste início, é que o fruto é produzido segundo a sua espécie. Você percebe isso logo nos primeiros textos que descrevem a criação, quando a Bíblia diz que Deus criou e estabeleceu cada fruto para se reproduzir segundo a sua espécie. Ou seja, uma espécie não reproduz outra. Isso quer dizer que a natureza é única de cada espécie, não se muda a natureza, não se altera a natureza. Outro ponto que é importante frisar é que o enxerto, por exemplo, não muda a natureza da espécie. Nós temos lá o exemplo de Paulo, quando ele fala da oliveira, e nós fomos enxertados na oliveira. A figura que Paulo usa é da oliveira brava, que foi enxertada na boa oliveira, mas ainda assim era oliveira. E essa oliveira, então, ela foi transformada pelo efeito da boa oliveira, mas não existe exceção na natureza. Cada espécie só se reproduz em sua própria espécie. E por que eu estou fazendo essas considerações preliminares? É para que a gente possa entender exatamente essa luta que é travada
entre carne e espírito, porque o fruto que produzimos revela a nossa natureza, revela aquilo que somos. A aparência não muda a natureza. Você pode ter, por exemplo, um jarro desse aqui com flores tão bonitas, mas a natureza dessas flores é a natureza artificial. Ela não se reproduz. Ela não tem condições de gerar outras flores tão bonitas como essa, porque elas não têm vida. Elas não são da botânica, elas foram criadas artificialmente, só para usar esse exemplo aqui. Então a aparência é bonita, é excelente, mas não é fruto. Isso quer dizer que muitas vezes nós podemos ter até uma boa aparência, mas o que manda não é a aparência, o que manda é o que vai dentro do coração. É o que nós vivemos lá dentro, necessariamente. Se vivemos a fé cristã intrínseca, nós teremos uma boa aparência também, mas a aparência em si mesma não é garantia de que o fruto é verdadeiro. Paulo, quando ensina sobre santificação, ele fala de uma forma assim, muito objetiva, dizendo: sede santificados em vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, a santificação começa lá dentro, interiormente. Não é um processo de dentro para fora, como muitas vezes nós queremos impor, que é um processo legalista, e isso não produz mudança. A mudança vem de dentro para fora. Então a aparência não muda a natureza, a máscara não muda a natureza. Os fariseus tinham por hábito mascarar as suas intenções. Eles tinham seus ritos de ostentação, de exposição pública, mas Jesus os chama de quê? De sepulcros caiados. Sepulcros caiados são às vezes bonitos por fora, bem ornamentados, mas por dentro o que eles têm é podridão. Em palavra bem simples, palavra bem direta, o que eles têm é podridão. Nada mais do que isso. Assim eram os fariseus. Assim são aqueles crentes aparentemente piedosos, aqueles crentes aparentemente religiosos, aqueles crentes aparentemente legalistas, e que eles impõem as coisas por esse aspecto do legalismo, como se isso em si, essa máscara, ela pudesse mudar a natureza. Mas pisa no pé de uma pessoa assim, e você vai ver qual é a sua natureza. Vai ver qual é o curso que domina o seu coração. Outro ponto ainda nessas iniciais é que o sabor não muda a natureza. É interessante esse ponto, não é? Porque você pode pegar aí na botânica algum tipo de fruto e às vezes o sabor é bom, mas ele é venenoso. Ele não alimenta, ao contrário, ele traz morte. E eventualmente você pode pegar um fruto amargo, mas ele é um fruto nutriente. Deixa-me perguntar nesta tarde: quantos puderam comer jiló hoje na hora do almoço? Alguém comeu jiló? Eu comi. Eu fui almoçar com o pastor e na hora do almoço a metade do meu prato foi de vegetais, etc. Pelo menos umas 3 fatias de jiló. Muita gente não gosta de jiló. Os mineiros gostam. Tem mineiros aqui? Mineiros gostam, geralmente gostam de jiló. É amargo, mas ele é nutriente. Então, o sabor em si não muda a natureza e não quer dizer que o fruto é bom, porque o seu sabor é bom. Nem sempre o sabor é bom, mas o fruto é bom. Outro aspecto ainda nessas preliminares é que o cheiro também não muda a natureza. Tem fruto que não tem bom cheiro, mas ele é bom, e tem fruto
com um cheiro agradável, mas ele é venenoso. E, por último, a imitação também não muda a natureza. Eu já citei o exemplo das flores artificiais. Bonitas, viçosas, mas a natureza é artificial, é uma natureza morta, digamos assim, natureza morta. Por que é interessante frisar esses pontos aqui neste início? É interessante frisar, irmãos, porque muitas vezes nós vivemos desse tipo de aparência na nossa vida cristã. Às vezes nós vivemos desse tipo de comportamento. Às vezes nós fazemos caras e bocas para parecer que somos santos. Não é? As pessoas chegam na igreja com aquele andar assim bem piedoso, né? E você olha, que crente santo. E aí você vai descobrir que a vida dele é uma vida enrolada, complicada, vida desestruturada, péssimo relacionamento com a esposa, péssimo relacionamento com os filhos, péssimo relacionamento com os colegas de trabalho. Por quê? Porque é meramente aparência, capa. Ele não está produzindo fruto. Ou se está produzindo algum fruto, é segundo a sua natureza carnal. Mediante a hipocrisia, mediante a tentativa de passar uma imagem diferente daquilo que ele é. E se existe uma notícia que eu tenho para você nesta tarde, é que todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos defeitos. E não adianta eu e você escondermos os nossos defeitos, porque eles vão aparecer na hora, às vezes, menos apropriada que você gostaria que eles aparecessem. Então a melhor coisa é vivermos sempre debaixo da graça do Senhor Jesus, para que Ele sustente a nossa fé, para que Ele nos mantenha, de pé e frutificando para a glória de Deus. Bom, dito isso, então vamos mais especificamente entrar aqui no texto bíblico. Inicialmente, como eu disse, o texto diz: a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles são opostos entre si. Nós temos que definir aqui duas coisas. Carne aqui significa a nossa natureza pecaminosa, aquilo que somos. Esse é o sentido do termo aqui, esse é o sentido do vocábulo, é aquilo que somos. E quando lemos Espírito aqui, claro que a grande maioria provavelmente saiba disso, mas é provável que alguém ou alguma pessoa possa pensar que se esteja falando aqui do espírito humano. Na verdade, aqui não se fala do espírito humano, aqui fala do Espírito de Deus que habita em nós. Esse é o sentido dessa exposição, é o sentido que Paulo trata aqui do tema, quando ele coloca de um lado e de outro carne e espírito. Então, o Espírito aqui é o Espírito de Deus que habita em nós, que está em nós. E aí são duas naturezas diferentes, não tem jeito. São duas naturezas distintas. E essa nossa natureza má, pecaminosa, ela revela o que somos. Também lá no Gênesis, quando Deus determina enviar o dilúvio, ele se refere a essa natureza má do homem que se multiplica, a sua carnalidade como uma das razões para que ele destruísse o mundo com o dilúvio. Essa carnalidade, ela também expõe a nossa depravação, que na teologia é definida como depravação total, ou seja, nada em nossa carne glorifica a Deus. Lutero chegou a afirmar certa vez: não tem outro nome senão o de pecador. Pecador é o meu nome, pecador o meu sobrenome. Uma frase muito forte de efeito, mas uma frase extremamente verdadeira e que reproduz aquilo que Paulo escreveu, dizendo que o Senhor Jesus pode salvar perfeitamente, esse é um verbo interessante, pode salvar perfeitamente os que por
glorificam a Deus e salvar os pecadores, que ele se descreve como um desses principais pecadores, ou o principal desses pecadores. Então, quando Lutero usa essa frase, ele está exatamente conotando a nossa natureza, aquilo que somos. Pastor, mas o homem pode ter algum exercício de boa vontade? E aí deixe-me responder a você da seguinte forma: todo exercício de boa vontade do homem, do ser humano, ele decorre de algumas condições. Primeiro, é aquilo que nós chamamos de graça comum. É a graça comum que detém o mal no mundo. Jesus, certa vez, ele disse: eis que eu envio tanto a chuva quanto o sol sobre bons e maus. Referindo-se à graça comum, à providência de Deus. Lá no Salmo 73, Asaf, ele entra em crise, uma crise profunda. Eu não sei se naquela época tinha cartão de membro, não, mas ele quase que entregou o cartão de membro da igreja. Quase se desvia, ele diz quase que os meus pés se resvalam. Porque ele percebia que os ímpios prosperavam, os ímpios conseguiam às vezes ser mais ricos até do que os próprios fiéis. E ele entra em crise, porque não percebe a natureza da graça comum de Deus, mas ele entra no santuário, ele começa a perceber a verdade de Deus, ele começa a perceber a transitoriedade da vida, e aí faz aquela que é uma das maiores declarações da Escritura Sagrada em relação ao bem maior, quando ele diz que no céu não tem ninguém além do que o próprio Deus, e na terra ele não tem nada que ele mais deseje senão a própria pessoa do Pai, o Criador de todas as coisas. Ou seja, ele, naquele momento, ele põe Deus como seu bem maior, de onde todas as demais coisas se derivam, e ele compreende a riqueza, a prosperidade dessas pessoas, porque é mediante a graça comum de Deus, mediante os dons e talentos que Deus dá a essas pessoas, que elas conseguem, então, desenvolver um grau de boa vontade na vida humana. Outro ponto a considerar também é que nós fomos criados à imagem de Deus e todos nós temos vestígios dessa imagem dele em nossa vida. De tal maneira que, ainda que a nossa natureza seja má, nós podemos eventualmente produzir atos de boa vontade diante dos homens. E um terceiro fator tem a ver com as leis que Deus estabeleceu. O próprio Paulo diz aqui, nesse texto que lemos, no verso 18, mas se sois guiados no Espírito, não estáis sob a lei. Por que não estáis sob a lei? Porque a lei, ela se aplica a esses atos perversos da carne, e é a lei que muitas vezes detém. Lá em Romanos capítulo 13, quando Paulo fala sobre a instituição da autoridade, ele diz exatamente isso: a autoridade ela foi instituída para deter o mal, como forma de deter o mal. Mas, voltemos a nós. Ainda assim, se você olhar para você, conscientemente, se você se despojar de qualquer, digamos, qualquer viés, se você olhar de uma forma totalmente despojada, você vai perceber que a sua natureza, ela não busca fazer o bem. Até mesmo em atos de boa vontade, muitas vezes esses atos são feitos com o propósito de produzir algum, ou de resultar em algum interesse que você tem. Então você produz um ato de boa vontade, mas você produz visando o interesse que você tem. Isso acaba sendo uma perfídia, porque a nossa generosidade, ela tem que ser uma generosidade desinteressada, biblicamente falando. Mas se você olhar para a sua natureza, por exemplo, eu vou pedir licença ao pastor Felipe, vem aqui, por favor, só para a gente fazer um teste.
não se preocupe que eu não vou machucar o seu dedo não, viu? Mas eu vou pisar aqui no dedo dele. Tem cabo aqui? Tem? Mas se eu pisar profundamente, qual é a vontade que o senhor tem de fazer? Ou pensar em algumas palavras assim, não muito apropriadas, né? Xingar ele. Me xingar, obrigado, viu? Esse é o primeiro pensamento que vem na mente, esse é o primeiro desejo. Alguém já deu alguma topada alguma vez com o dedão do pé? E aí você diz assim, glória a Deus! Sim ou não? Olha, tem que ser muito crente para fazer isso. Que a primeira coisa que vem, quem foi o filho da mãe? Quem foi o filho da mãe que pôs essa pedra aqui no meio do meu caminho? Ou quantas vezes à noite você se deitou, para a gente ser bastante prático, mas quantas vezes à noite você se deitou e você começou a fazer um processo do seu dia, do que você viveu, e de repente você saiu do dia, passou para a semana passada, para o mês passado, e começaram a vir à sua mente, ao seu coração, aquelas maldades, aquelas atitudes contra você, de A, B ou C, e aí você começa a permitir que o seu coração se encha de um sentimento de amargura, de ressentimento, e você pensa, se eu tivesse um 38 na cintura amanhã, eu resolveria esse problema. Para a gente entender isso, a gente tem que fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de introspecção, para que nós possamos compreender o que somos. E segundo Paulo escreve aqui, as nossas obras carnais, elas são inqualificáveis, elas são todas imprestáveis, elas são todas de natureza doentia, de natureza má, e elas são o retrato da nossa egolatria, daquilo que somos. Por isso que é bom que se leia uma vez mais, versos 19, 20 e 21, são tantos que na hora de dividir aqui em versículos, essa divisão não é inspirada, claro, mas na hora de dividir em versículos, parece que houve necessidade de 3 versículos para isso. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vamos a elas, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Paro por aqui ou continuo? Não tem nada bom aqui. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e para não ficar nada de fora, Paulo acrescenta aí coisas semelhantes a estas. Então ele qualifica aqui a maioria delas, e para não deixar de nada um aspecto, ele acrescenta essa expressão, e coisas semelhantes a estas. Tem alguma qualidade boa aqui? Tem algo que preste? Pois esse é o seu retrato. Deixe-me ser um pouco neopentecostal aqui à tarde. Vire para o seu irmão e diga para ele assim, esse é o seu retrato. Porque no neopentecostalismo, no pentecostalismo é um negócio, vira para o seu irmão e diga que você é abençoado. Né? Esse é o seu retrato. Isso é o que você é. Né? Nós somos assim, a nossa natureza é assim. E como é que nós vencemos essa natureza? Só vencemos essa natureza andando em Espírito. E aí eu volto ao verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Agora, se nós andamos segundo a nossa natureza humana, nós nunca vamos produzir, ou, para usar aqui a expressão que o pastor usou na sua
exposição inicial, mas nós não vamos produzir essas afeições que são fruto, que é uma unidade só. O texto não diz que são frutos, mas é um fruto, ou seja, são afeições desse fruto. Se nós não andamos em espírito, essas afeições não serão produzidas na nossa vida, porque a nossa natureza é má. E se alguma coisa é produzida na nossa carne, como eu disse, ela sempre tem por trás segundas intenções. Porque a benevolência, biblicamente falando, ela é desinteressada. Nós estamos vivendo uma época que é a época de política, né? Eleição. É um bom momento para você perceber isso. Nessa época os políticos são bons, são santos, são os melhores do mundo. Eles não podem fazer isso, mas eles dão cesta de caridade, cestas básicas, eles dão relógios para suas casas e dão até dinheiro, embora isso seja crime, mas eles fazem tudo isso porque eles são bons. Eu não estou aqui julgando a necessidade de se eleger e de a gente ter uma visão correta sobre a cidadania. Estou julgando a forma como isso é feito. Eles não fazem visando o seu interesse, porque só voltam, muitos deles, sem generalizar, eles só voltam daqui a 4 anos porque eles estão buscando os seus próprios interesses. Existem segundas intenções. Agora, quando é fruto do Espírito, nós fazemos para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito maior. Então, em primeiro lugar, falamos dessa natureza pecaminosa, não é? Desses frutos ou dessas obras que retratam a nossa incapacidade. Nós somos incapazes de produzirmos bons frutos por nós mesmos. O próprio Paulo, quando ele retrata a natureza humana lá em Romanos, ele diz: não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. E aí ele contrapõe, a partir do verso 22, o fruto do Espírito. Vamos ler uma vez mais. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Existe alguma coisa má aqui? Não. Aqui só tem virtudes. Aqui só tem afeições positivas. É tanto que Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Não há lei porque a lei não se impõe contra aquilo que é bom. A lei não se impõe contra aquilo que é perfeito. A lei se impõe contra aquilo que é mal. Então, contra essas coisas não há lei. E aí vem algumas considerações. Primeiro, a origem do fruto. Se nós temos a natureza pérfida, então como frutificar por excelência? A origem do fruto é o Espírito Santo. Ele não é nosso, é o Espírito Santo que produz em nós. É resultado da obra do Espírito no nosso coração. Não é da própria natureza, é da natureza do Espírito Santo que habita em nós. Isso é bíblico. Paulo, em Romanos, capítulo 5, ele fala sobre o Espírito Santo que está derramado em nossos corações, do amor de Deus que pelo Espírito Santo é derramado em nossos corações, de tal maneira que é essa ação do Espírito Santo que nos permite produzir esse fruto que é da sua própria natureza. Outro aspecto interessante é em relação à qualidade do fruto. Ela é de qualidade positiva. Enquanto as obras da carne são pecaminosas, são más, o fruto do Espírito é de natureza positiva. Nada nele é relativo ou tem algum componente indesejável, e só ele, o Espírito Santo, pode realizar boas obras na vida do crente. Só o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não veio só para dar poder no sentido de ousadia,
no sentido missional, no sentido de você ser um propagador das boas novas de uma forma desabrida, de uma forma aberta, porque o Espírito Santo lhe capacita para isso, mas o Espírito Santo também é quem vai produzir as obras em você, as afeições em você, de tal maneira que essas afeições vão testemunhar que esse poder que você tem, ele é um poder também do mesmo Espírito, e ele vai produzir na vida dessas pessoas o mesmo resultado que ele produz na sua vida. Esse é o sentido da ação do Espírito em nós. Outro aspecto interessante aqui que acabamos de ler é a diversidade desse fruto. Ele é diverso em sua natureza e completo em seu propósito. Aqui fala de amor, que é uma das chamadas 3 virtudes teologais. Fala de alegria, não é alegria produzida por eventos efêmeros, passageiros, não é alegria que depende das circunstâncias, não é alegria que depende do seu estado de humor. Se a gente for viver pelo nosso estado de humor, deixe-me aqui exemplificar. Tem pessoas que têm pavio longo, tem pessoas que têm pavio médio, tem pessoas que têm pavio curto, tem pessoas que têm pavio curtíssimo. E as mulheres que vivem de TPM, então, os pavios dela... Isso, não tem pavio. Pavio curto, você não suporta, você não aguenta, Então, se você for depender do seu humor, hoje você está alegre, amanhã você está triste, amanhã você está aborrecido. Aí você vem com aquela mensagem triunfalista, né? Dos pregadores triunfalistas e tal. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode mesmo? Vamos ler lá o que diz Filipenses 4. Começando aqui no contexto anterior e posterior do verso. Filipenses 4, vamos começar aqui do verso 10, para ver se você pode mesmo. Alegrei, essa é a epístola da alegria. Paulo escreve essa epístola da prisão. Alguém se sentiria alegre dentro de uma prisão, de uma masmorra? Mas aqui a alegria sobrepuja de ponta a ponta nesses 4 capítulos de Filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Era uma igreja generosa que contribuía para o ministério de Paulo, mas eventualmente ela pode ter faltado com essa contribuição, mas agora ela renova esse compromisso, e Paulo mostra a gratidão, a alegria. Mas veja o que ele diz no verso 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos aqui só exemplificar. Você está comendo arroz e feijão todos os dias há quanto tempo? Só arroz e feijão. Há 20 dias, 30 dias? O que é que você diz depois de 30 dias de comer arroz e feijão? Misericórdia. Sejamos honestos, né? Quando nós éramos crianças, nós vivíamos num quadro de pobreza no interior. Meu pai já obreiro, mas com um salário sacerdotal, digamos assim, no sentido pior do termo. E minha mãe, para cozinhar, ela comprava barriga de porco, não é? Para extrair a gordura. E o que sobrava, tem uma palavra pronta para isso, não é o resto, é o torresmo, não é o resíduo, né? A
o resíduo que sobrava era torresmo. E nós comíamos torresmo todos os dias. Até que um dia minha mãe pediu ao meu irmão mais velho, vá comprar tocinho. E no meio do caminho ele teve uma brilhante ideia. Não vou comprar tocinho, vou comprar rim. E aí ele comprou lá 2 peças de rim, porque naquela época também se comia rim. Né? E chegou em casa e a mãe falou, mas cadê o tocinho? Ah, mamãe, estou tão cansado de comer torresmo que hoje eu comprei rim. Mas eu precisava do tocinho para fazer gordura, porque senão não dá nem para fazer o rim. Eu estou usando a ilustração para você perceber, você estar contente. É isso que Paulo está dizendo aqui, posso todas as coisas, inclusive comer rim durante um mês, inclusive comer bofe durante um mês. Sabe o que é bofe? Hoje não se dá nem para cachorro mais, porque cachorro hoje tem uma ele tem um privilégio que nem a gente tem, a ração que custa R$100 o saco, etc. Né? Naquela época era bofe, né, que se dava para ele. Bem, o texto continua dizendo, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a alegria que você experimenta, ela não é produzida pelas circunstâncias, é mais produzida pelo Espírito Santo que habita em você. Não importa que as circunstâncias sejam adversas, as mais difíceis, não são elas que mudam a nossa serenidade. Não são elas que determinam o que somos. Então, o fruto, ele é diverso em sua natureza. Alegria, como mencionei. Paz. Paz não significa meramente ausência de guerra, ausência de conflitos, mas paz significa inteireza. Inteireza de espírito. De uma forma tal que nada é capaz de afetar o seu estado espiritual. Eu não estou dizendo que você consegue isso mediante a sua carne. Daqui a pouco eu vou dar aqui algumas probabilidades, não é, bíblicas de como podemos caminhar nessa direção, como frutificar com excelência. Mas, continuamos aqui. Longanimidade. O que é longanimidade? É você ter a capacidade de esticar o elástico até a última ponta. Longanimidade. Provavelmente vocês já ouviram isso, mas não custa nada repetir, né? Daquela irmã que chegou para o pastor e disse, pastor, me ajuda, Senhor, ora por mim para eu ter paciência. Aí ele falou, Senhor, manda tribulação para a vida da tua serva, Senhor. Enche a vida dela de tribulação. Não, pastor, eu quero paciência para a tribulação. Mas a paciência só se exerce na tribulação. Se você não tem tribulação, como é que você vai exercer ou conseguir, né, ter essa disciplina de ser paciente nas horas mais difíceis? Longanimidade é isso. Mas veja bem, eu quero sempre enfatizar, porque nós temos que ter um ponto de partida. E o meu ponto de partida não é a carne. Na carne você não faz nada disso. Na carne, a sua mulher me dizer que você fica, cala a boca, mulher. Você falando como homem, né? Na carne. E a mulher vice-versa em relação ao homem. Né? Na carne você não faz. Benignidade é o bem na sua essência que você faz, porque é da sua natureza espiritual fazer o bem. Não é porque você espera algo em troca. Não é porque você espera um benefício particular. Não é porque você espera alguma compensação, mas é da natureza espiritual, é intrínseco em você. Fazer o bem. Bondade, coração bondoso.
coração generoso, coração que se dispõe a andar 1, 2, 3, 4 milhas. Deixe-me repetir, na carne você não faz. Fidelidade, vou caminhando aqui, sem me deter nesses pontos, por causa da hora. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, na versão mais antiga, simplificada, temperança. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós somos pastores, né? E provavelmente há outros pastores aí no auditório, mas existem coisas, por exemplo, que ao pastor não é lícito fazer, que de repente um membro pode fazer. Ao membro isso não é tão problemático, não é uma anomalia assim grave, digamos assim, mas ao pastor não, ao líder não. Eu me lembro, embora não seja alguém que hoje represente honestidade no sentido absoluto, não é? Mas quando o Sarney foi presidente da República, naquele período interino, quando Tancredo Neves estava hospitalizado, ele foi visitar Tancredo Neves, e na saída os repórteres perguntaram a ele como é que estava a saúde de Tancredo Neves, qual o tipo de conversa que eles tiveram, e ele usou uma expressão muito interessante naquela época. Ele disse: olha, para não quebrar, sem querer quebrar a liturgia do cargo, foi a expressão que ele usou, sem querer quebrar a liturgia do cargo, mas já quebrando, ele fez um sinal assim para mim, que estava tudo ok. Então, tem coisas que você não pode, a liturgia do cargo não me permite, não me dá a condição de fazer, mas para você não fazer, não é na força carnal. O domínio próprio só se exerce andando no Espírito, no poder do Espírito Santo de Deus. Domínio próprio, capacidade de você se dominar. Como eu brinquei com o pastor aqui, a vontade dele era dizer talvez uns 3 ou 4 palavrões bonitos para os meus ouvidos, né? Mas você se dominar e ao invés de dizer os palavrões, levanta a mão e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus. É fácil fazer isso. O cara te maltrata, o cara te xinga, o cara faz poucas e boas de você, ou como aquele cidadão que veio contar para o outro: olha, fulano falou isso e isso de você. E ele disse: vamos dobrar os joelhos e vamos orar por ele. Qual é a nossa tendência? Mas ele também não presta, ele é vagabundo, ele tem péssimas qualidades, ele tem péssimos defeitos. Essa é a nossa tendência, porque nós somos carne. Deus não tem privilegiado nesse sentido. Deus nos igualou a todos debaixo do pecado. Se temos algum bem nesta tarde, é porque fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela obra que Ele realizou no Calvário. Nós fomos alcançados por ela. Então, é isso que resulta naquilo que somos. Então, temos aqui essas facetas, né, essa diversidade do fruto do Espírito. Outro aspecto interessante é que o fruto é necessário, ou seja, é imperativo. Essa palavra necessário aqui, ela tem um sentido muito vasto, até no campo filosófico, né? Porque coisas necessárias, elas são resultado de outras coisas. Então, como resultado, elas têm que existir daquela maneira. Vamos exemplificar. Energia necessariamente produz calor. Não tem como ser diferente. Sono necessariamente implica em dormir. Fome implica necessariamente em comer. São coisas necessárias. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Dormir é uma verdade absoluta, digamos assim. É claro que o tempo de sono modifica de uma pessoa para outra,
de um lugar para o outro, levando em conta o fuso horário, etc. Mas todos nós precisamos dormir, é uma coisa necessária. Então, quando vai chegando a hora de dormir, o nosso corpo vai se sentindo cansaço, a melatonina vai começando a funcionar, de maneira que o sono chega e você tem de dormir. Se não dormir, isso vai trazer problemas para você. São coisas necessárias. Aonde eu quero chegar? Se você anda no Espírito, necessariamente você tem que produzir o fruto do Espírito. É isso que Paulo diz aqui no verso 25. Se vivemos no Espírito, já dizendo isso. Se você pega a Dutra e não se desvia para a esquerda ou para a direita, necessariamente você vai chegar aonde? Vai chegar em São Paulo. Não tem como. São questões necessárias. Ou seja, se vivemos, se o Espírito vive em nós, se andamos no Espírito, necessariamente nós temos que produzir o fruto do Espírito. Esse é o sentido aqui dessa passagem, quando ele fala sobre o fruto, e ele corrobora João, quando João diz que nós somos nascidos do Espírito. Lá em 1 João, capítulo 5, tem um texto muito interessante acerca da fé, que corrobora o que estamos falando aqui nesta tarde. 1 João, capítulo 5, vamos abrir lá o texto. Essa Bíblia aqui está com algumas folhas coladas, mas eu vou conseguir descolar. Então, capítulo 5. Todo aquele que crê todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, meus irmãos, não temos outra saída. Se o Espírito Santo habita em nós, se andamos no Espírito, nós temos que produzir fruto, o fruto do Espírito, ou a frutificação espiritual. E a dimensão desse fruto é eterna. Ela se manifesta em nossa vida diária, mas tem essa dimensão eterna porque ela é o testemunho da nossa santificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado até alcançarmos a nossa glorificação final, quando seremos salvos do corpo do pecado. Mas aí vem então a grande pergunta: como frutificar? Como viver nessa dimensão em que o Espírito Santo domine sobre a nossa carne, para que se cumpra aquilo que Paulo disse no verso 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram. Veja bem que o verbo está no passado. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, a nossa carne está crucificada com Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em outras palavras, não é eu e você que vivemos mais, é Cristo que vive em nós. É o Espírito Santo que vive em nós, que habita em nós, que domina o centro do nosso coração. Mas como é que vamos frutificar? Nós temos algumas disciplinas. Isso é um processo.
Embora já estejamos crucificados, mas a mortificação ela é diária. É tanto que ao mesmo tempo que Paulo fala que estamos crucificados, ele diz: mortificai a vossa carne, mortificai os vossos membros. Ou seja, é uma morte diária. É uma morte de todos os dias, porque a carne todos os dias ela tende a querer se manifestar. Aliás, nem todos os dias, todas as horas. Ela tende a querer se manifestar. Eu sei que você está gravando, mas eu vou dizer aqui, e só cuidado na hora da edição. O cidadão compra um carro, e às vezes é por isso que Deus não dá um carro para ele. Compra um carro, ele dá a volta pelo quarteirão, aí na esquina ele vê aquela mulher bonita. Billy Graham já dizia que o primeiro olhar não é pecaminoso, porque ele é involuntário. Não é? Mas você olhou a primeira vez, aí você, ao invés de tomar o caminho de casa, você dá outra volta no quarteirão, e aí você para e dá o segundo olhar. Aí já é aquele olhar assim, né? Pidão. Se há correspondência da outra parte, aí você, ao invés de ir para casa, você dá a terceira volta. E aí o pecado é concebido, né? É gerado, e dali a pouco, meu amigo, como já diziam os antigos, adeus viola. Né? Lá se foi mais um crente atrás do poder do pecado. Eu estou falando da questão sexual, mas a vida cristã não é só isso. Você leu aqui das obras da carne sobre glutonaria. Tem crente que não lê isso aqui. Tem crente que não lê isso aqui, só fala de bebedice. Glutonaria. Paulo aqui alude a uma situação muito comum naquela época, nas festas, nos banquetes, não é? Que as pessoas comiam demais, tinham lá aqueles locais próprios para ir lá e esvaziar o estômago, né? E depois se repor outra vez, etc. Mais ou menos nesse livro que ele fala, né? E aí eu me lembro da história de um cidadão que foi num desses lugares, ele comeu, já não aguentava comer mais, ele chegou para mim e falou: rapaz, eu queria comer mais, mas não aguento. Aí o cidadão: não, faz o seguinte, vai no banheiro, mete o dedo na garganta. Se coubesse o dedo na garganta, eu ainda queria comer uma banana. Só para você não dormir, né? Não dormir. Glutonaria, tem crente que vai para o restaurante ou para a festa e só faz vergonha. Eu vou contar uma experiência muito rápida. Fizemos uma conferência de escola dominical lá em Natal, Rio Grande do Norte, e contratamos uma empresa terceirizada para fornecer comida. E no primeiro dia tivemos um problema sério, porque 70% dos participantes comeram e faltou comida. Mas não faltou comida porque não houve provisão, Aí depois os donos disseram: nós fizemos a provisão, só que nós descobrimos que os crentes comem demais. E hoje, geralmente, essas empresas, quando elas são contratadas, elas perguntam o tipo de público. Se você falar que é crente, elas cobram 20% a mais. E o pessoal diz: crente não bebe, mas em compensação, come. Né? E isso traz problemas para a sua saúde também. Você reclama: pastor, eu estou com problema de saúde, eu estou com as minhas artérias entupidas. Você fica comendo picanha, com aquela capa de gordura ali, né? Vai encher as suas artérias de gordura, não tem saída. É a lei da semeadura e da colheita, não tem saída. Então, fruto do Espírito, irmão, não é só para a área sexual, não. É para todas as áreas da vida. É para a compra de um carro, é no testemunho que você dá na sua empresa,
é na forma como você vive, no comportamento que você tem, na sua maneira de ser. Né? Essas afeições precisam ser manifestadas por quê? Porque você vive no Espírito. No Espírito de Deus, no Espírito Santo, não é no seu Espírito, é o Espírito Santo que habita em você. Então, quais são os exercícios que nós precisamos fazer para frutificar? São coisas, não são palavras mágicas. Hoje se tem aí muito desse tipo de coisa, você proferiu uma palavra, você proferiu não sei o quê, e etc. Parece que aquilo vai mudar a história. Não, essas palavras não mudam nada. Você continua do mesmo jeito. Declara uma palavra de vitória. Pode declarar quanto você quiser. Ainda vai continuar do mesmo jeito se não houver mudança interior. Mudança de atitude. Se é preguiçoso, não quer trabalhar, como é que você vai ser vitorioso? Não gosta de trabalhar. Igual aquele cidadão. Já estou terminando, viu, pastor? Você falou até 4h30, estou terminando. Aquele cidadão que era tão preguiçoso, que um dia ele falou, para mim não tem saída, me enterra. Me enterra. Aí, ok, puseram ele no caixão. Aí lá foi tocando enterro naquele lugar bem interiorzão, né, que vai aquela procissão, tocando enterro, levando para o cemitério. Aí uma senhora idosa, muito apenalizada, abriu o portão e falou assim, rapaz, eu tenho aqui um saco de arroz. Aí ele levantou a tampa e perguntou, já está descascado ou tem que descascar? O arroz vem com aquela casquinha, você tem que botar no pilão, socar no pilão para descascar, ela tem que descascar. Aí falou, toca o inteiro. Preguiça. Isso é obra da carne. Preguiça. Come o pão da preguiça, é obra da carne. Então é para você perceber que a palavra de Deus tem princípios para todas as esferas da vida. Todas, indistintamente. Todas as esferas da vida. E quem anda no Espírito de Deus vai buscar exercitar-se nessa disciplina de tal maneira que em todas as esferas da sua vida o fruto do Espírito se manifeste. E aí as coisas são básicas. Primeiro, vida de oração. Você olha para os puritanos, você olha para os crentes piedosos, você olha para aquelas pessoas que têm uma vida disciplinada e você vai perceber que essas pessoas vivem numa vida de oração. Oração não é simplesmente pedir. Oração é você exercitar a sua comunhão com Deus. Oração é você manter um diálogo com Deus de tal maneira que Deus não seja um ser distante, como não é, embora seja o Criador de todo o universo. Mas como diz Isaías, Ele habita com o coração quebrantado, com o coração que se põe diante dele de forma consciente, submissa e plena, frutificando através da palavra, ou seja, vivendo a palavra, encarnando a palavra, tornando a palavra metabolizada, não é meramente no sentido intelectual, do conhecimento, do saber, do academicismo, de você ser um especialista em teologia sistemática e em tantas outras áreas do saber teológico, mas é encarnar a palavra, viver a palavra, metabolizar a palavra. Quando você come, quando você se alimenta, um dos efeitos que ocorre no seu organismo é aquilo que nós chamamos de metabolização. Você vai comendo, começa já o processo de digestão, ele já começa, quando você mastiga o alimento pelo esôfago, no estômago e termina lá no duodeno, todo o metabolismo extrai os nutrientes que você precisa e o que sai depois lá embaixo é só porcaria, não presta, não vale nada, porque os nutrientes foram extraídos. Tem gente que conhece a Bíblia de fio a pavio, mas não tem sentido para a sua vida. No livro de interpretação bíblica de um autor americano que eu traduzi e depois também fui
cuidei da preparação de texto para a CPAD naquela época, esse livro ele contava uma experiência de um professor, de um catedrático, de um erudito, que foi dar uma aula sobre Romanos, numa daquelas instituições americanas, e ele dizia da seguinte maneira: olha, o erudito ele expôs a carta de Romanos de uma tal maneira que, se Paulo estivesse ali, ele diria: é isso mesmo que eu disse. E no final ele terminou dizendo: só quem não leva isso aqui a sério, isso aqui é tudo balela, isso aqui é mito, isso aqui é lenda, e etc. Ou seja, desconstruiu tudo que ele construiu em 1 hora de palestra, com 1 minuto de palavra, ele desconstruiu. Ou seja, ele tinha tudo aquilo na mente, mas não estava metabolizado, encarnado na sua vida. Então, encarnar a palavra, frutificando finalmente pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, de tal maneira que as obras da carne não têm lugar para pôr a sua cabeça de fora. E por fim, frutificando em todo o tempo. Salmo 1, vamos lá para a gente concluir. Salmo 1, eu quero concluir com este salmo. Aqui tem uma expressão muito interessante. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Prazer ou castigo? Prazer. Então, por favor, não ponha seus filhos de castigo para ler o Salmo 119. Porque ele vai crescer com essa mentalidade de que ler a Bíblia é castigo e não algo prazeroso. Antes tem o seu prazer. E na sua lei medita que horas? Isso é metabolização da palavra. De dia e de noite. Você não está com a Bíblia aberta, mas a Bíblia está no seu coração. A palavra de Deus está na sua mente. É ela que ocupa a sua mente e o seu coração. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Eu poderia aqui, numa metáfora forçada, talvez, dizer que águas aqui poderiam representar o Espírito Santo. Plantada junto à corrente de águas que no devido tempo, na sua versão, na estação própria, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque ele está vivendo junto às águas do Espírito Santo de Deus. Então, produz fruto em abundância e no devido tempo, estação própria, porque no mundo da agricultura existem épocas para cada tipo de cultura. Né? Então, às vezes, é preciso até fazer rotatividade, quem planta sabe disso, porque cada época tem um tipo de fruto. No nosso caso, biblicamente, nós não temos de esperar a primavera, nem o verão, nem o inverno, nem o outono. Nós temos que produzir fruto em todo o tempo. Porque vivemos, andamos, estamos debaixo da dimensão do Espírito Santo. Vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Deus abençoe, Deus nos guarde e que possamos andar na dimensão do Espírito Santo de Deus. Eu tenho aqui alguns livros que estão na livraria, e como estamos aqui numa conferência que está lidando com o tema do Espírito Santo, nós temos aqui algumas obras interessantes sobre o Espírito Santo e de autores consagrados. Por exemplo, nós temos Skinner, que é um autor pentecostal, mas um erudito de grande monta, com uma vida acadêmica muito profunda. E nós temos aqui da edição Vida Nova, 2 obras desse autor: O Espírito na Igreja, o que a Bíblia ensina sobre os dons, e o Espírito nos Evangelhos e em Atos. É muito interessante essa obra, porque ela trata da chamada teologia lucana, porque geralmente nós olhamos sobre o Espírito Santo sob a perspectiva da teologia paulina, embora não exista, digamos, desconexão entre uma teologia e outra, senão complementaridade.
Só que aqui o autor procura mostrar o Espírito Santo dos Evangelhos e em Atos, sobretudo a chamada teologia lucana. Por outro lado, nós temos aqui uma obra reformada de Michael Horton. Tanto Michael Horton quanto Kinder estiveram recentemente na conferência Vida Nova, que tratou desse tema, do poder do Espírito Santo, e ele trata sobre uma perspectiva reformada. É muito interessante você ver ambas as visões e perceber que, eventualmente, há mais pontos que nos convergem, há mais pontes que nos ligam do que muros que nos separam na visão do Espírito Santo. Outra obra interessante é de J.I. Packer. Ele é considerado o último dos puritanos. Ainda vive, já bem idoso, um homem de uma vasta produção literária, também com esse livro que o título aumentou, o título foi alterado, o título anterior, qual era mesmo? Na Dinâmica do Espírito, ele mudou para Caminhando no Poder do Espírito, para se tornar um livro de uma linguagem mais contextualizada, mas de um autor que vive na sua vida essa experiência de vida experimentada pelos puritanos, que às vezes se tem uma ideia equivocada de que a experiência dos puritanos foi uma experiência legalista. E não foi. Uma experiência produzida por esse interesse, por essa busca de viver na dimensão do Espírito Santo. E por último, esta obra de Ed Stetzer. Ele é um dos diretores do The Cove, que é aquela organização da Associação Billy Graham, onde eles realizam cursos, treinamentos para evangelismo, para trabalhos missionais, e eles tratam aqui dessa visão missional da igreja, no sentido de dar significado à mensagem que a igreja prega. Não é que a mensagem vai mudar, a mensagem é uma só, o evangelho é um só. Mas Sadhguru Sudarsin, que foi um dos grandes evangelistas da Índia, ele dizia: quando vierem à Índia, tragam a água em copo indiano. O que significa isso? Você tem que usar os instrumentos da própria cultura para você comunicar a mensagem do Evangelho. Então, não é você chegar lá com a cultura brasileira, não é chegar lá com os nossos códigos, digamos, brasileiros, mas com os códigos locais para que a igreja seja bem sucedida missionalmente. Então, são obras que eu recomendo e eu vou me permitir aqui plagiar o Jonas Madureira. São obras que você precisa ler antes de morrer. Ok? É plástico, depois você diz que eu pago para ele lá, para o Jonas. Deus abençoe e muito obrigado em nome de Jesus.